Boa noite. Vamos orar nessa noite gloriosa, né, Duda? A Duda e o Gui estão ali, firmes na oração, na prática. Aleluia. Vamos agradecer então ao nosso Pai Celestial. Inclina a sua cabeça. Não pense que Deus está no céu, porque Ele não está só no céu, Ele está aqui com você. E Ele conhece o profundo do teu coração. Ele sabe exatamente o que você está precisando. Então não tenha medo de Deus, corra para Ele. Ele é tudo para você e para mim. Pai, nessa noite te damos louvor. Nós te agradecemos nessa noite. A Tua palavra é doce, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é simplesmente extraordinária. A Tua palavra nos levanta nessa noite. A Tua palavra seja exaltada acima das nossas dificuldades, das nossas adversidades. A Tua palavra seja acima de todas as coisas, Pai. Que cada pessoa que está comigo aqui e pela internet, que ela seja abençoada com palavra de revelação. Que ela encontre o caminho de volta para casa. Que ela entenda que o Senhor a ama. O Senhor não é contra nós, o Senhor é por nós. Que o Senhor tem respostas maravilhosas para cada um de nós. Que seja uma noite gloriosa, Pai, de milagre, de revelação. Orações sejam atendidas. Que toda resistência que o diabo lançou contra a Tua palavra na mente de cada pessoa que está comigo nessa noite, essa resistência seja nada. Todo mensageiro do diabo que foi enviado contra nós seja detido agora, no poder do nome de Jesus. Nós te adoramos, te louvamos. Tu és o Santo de Israel, ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor todo poder, toda honra. Não há nome maior do que o Teu nome. Tu és o Criador de todas as coisas. Te amamos, Pai. Te amamos, temos muita gratidão nessa noite por toda a Tua bondade para conosco, temos gratidão, temos contentamento nessa noite, temos contentamento, porque o Senhor é bom para nós, é a Tua longanimidade que nos conduz ao arrependimento. Muito obrigada, Jesus querido, podemos declarar nessa noite que Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és um Deus santo, um Deus extraordinário, um Deus que fará por nós além do que possamos imaginar, pedir. De nada temos falta. Tu és aquele que é o nosso provedor a todo tempo. O Senhor transborda os nossos celeiros nessa noite. O Senhor transborda os nossos celeiros nessa noite. Tu és aquele que multiplica, Pai, sobre a nossa colheita. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelos milagres dessa noite. Muito obrigada pela Tua bondade, pelo batismo com o Espírito Santo. Muito obrigada por corações convertidos a Cristo nessa noite. Obrigada, Senhor, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Nós Te amamos, Pai. E tudo que desejamos é mais de Ti e menos de nós. É mais de Ti, Pai, e menos de nós. Aleluia. Eu quero falar de um ponto de partida que é de extremo valor para cada um de nós. Às vezes a gente não sabe por que as nossas orações não são respondidas. Às vezes nós estamos com a vida tão bagunçada que a gente nem sabe como começar. Qual é o primeiro passo para voltar para a casa do Pai? E o primeiro passo se chama arrependimento. O arrependimento traz mudanças poderosas. A Bíblia fala assim, lá em 2 Crônicas, eu não vou ler, que Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, me buscar e se arrepender do seu mau caminho, eu vou ouvir a sua oração. Eu vou responder do alto. E será um tempo de refrigério, será um tempo de alegria, um tempo de vitória. Você nunca deve se esquecer que você tem um adversário. E ele não é visível com olhos naturais.
Não pense que o diabo não está atrás de você. Ele está. Ele veio matar, roubar e destruir. É por isso que ignorar a palavra de Deus não é muito sábio da nossa parte. Não crer que o inferno é real ou não crer que o céu é real também não é muito sábio da nossa parte. Porque o que Jesus veio fazer? Ele entrou em um mundo caído. Ele entrou em um mundo destruído. Um mundo onde a morte opera a todo o tempo. E ele veio abrir um caminho de volta para casa. Ele veio fazer com que o pai dele se tornasse o nosso pai. Então comece a pensar sobre isso. Que você tem um tempo de vida aqui na Terra. Quer você queira, quer não. Vai ter que atravessar os tabernáculos eternos. E naquele dia, você precisa saber, antes de chegar esse dia, que a salvação é real para você. Que você não vai se perder por toda a eternidade. Porque você nunca vai deixar de existir. Às vezes é loucura pensar sobre isso. Mas isso é real. Daqui 100, 200 anos você estará em um lugar. E quem escolhe esse lugar? Você escolhe. Porque Deus escolheu que você estivesse com Ele por toda a eternidade. Mas o que vamos escolher? Eu não vou ser pastora para sempre. Pastora é para esse tempo da terra. Não existe pastor do outro lado. Existe filhos e filhas de Deus. Esse é um serviço que eu estou fazendo essa noite. E não vem de mim mesmo, não foi eu que escolhi ser pastora. Deus escolheu para mim, como escolheu para você um chamado também. E o nosso grande desafio é realmente entrar nesse chamado. Eu antigamente achava que todo mundo seria pastor. Mas não é real. Todos nós temos um trabalho a ser feito. No reino de Deus não tem ninguém preguiçoso, ninguém sem trabalho, ninguém sem serviço. E quanto mais rápido você descobrir o que Deus tem para você, maior alegria estará no teu coração. Nós estamos em vários setores da sociedade. Nós temos que entender isso e sermos uma bênção onde nós estivermos. Então eu quero começar nessa noite lendo Romanos. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Eu quero falar de arrependimento. Que sem arrependimento nunca vai haver a vitória. Que o nosso homem exterior, o verdadeiro arrependimento está no nosso homem interior. O nosso homem exterior tem remorso. Mas remorso não muda a sua vida. Remorso é um caminho de morte. Agora, arrependimento que opera no nosso homem interior gera vida. Então vamos lá, Romanos, capítulo 2. O que me importa é o versículo 4, mas eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Depois nós vamos ter um exemplo na Bíblia de pessoas que foram conduzidas ao arrependimento. E a vitória que elas tiveram. Então, às vezes eu vejo as pessoas estão em uma condição totalmente errada, fora da palavra. E elas querem que Deus as abençoe. Elas querem ser abençoadas, elas querem que dê tudo certo para elas, segundo aquilo que elas acham que é certo. Às vezes estão fora do padrão de Deus. Elas nem nascidas de novo são muitas vezes. Ou estão muito longe da casa do Pai. Então, por que o arrependimento verdadeiro traz mudanças maravilhosas para nós? Porque arrependimento faz você mudar a sua direção. Você não continua mais nas mesmas práticas, você muda. Você se arrepende, você não quer mais continuar daquele jeito. E quando as pessoas olham para você, realmente estão vendo o real arrependimento, porque você deixa de praticar aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento, que traz vitória para nós. Ter o coração endurecido não te leva a lugar nenhum, porque você pode morrer ainda essa noite. Mas você tem que garantir para você o céu. Por isso que a Bíblia disse hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. O fruto do arrependimento traz curas para você.
traz prosperidade para você, traz liberdade, traz paz no teu coração. E o diabo não vai conseguir te condenar, nem te acusar, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Fez alguma coisa errada? Rita, você não faz coisas erradas? Faço. O que você faz? Eu levanto, sacudo a poeira e continuo. Eu tenho um Deus que me perdoa. Rapidamente me arrependo. Não fico demorando para arrepender. A minha carne não gosta muito, mas eu não ligo para ela. Eu aprendi a olhar para ela e saber que é ela falando comigo. Ela que está justificando o meu erro. Mas não tem justificativa. A melhor escolha é você falar, sim, errei, deu errado mesmo, Pai. Não quero continuar aqui. Me ajuda, me ajuda. Se humilhar para Deus é reconhecer que você não pode fazer, mas Ele pode. E o bom é que Deus não é contra você, Ele é por você. Deus quer salvar a sua casa, seus amigos, sua cidade, teu país. Deus te ama, Ele me ama. Deus nunca será contra mim. Ele é por mim o tempo todo. Por isso eu posso confiar nele. Ele nunca vai me rejeitar. Ele sempre estará disposto a me receber. Quem rejeita somos nós. Porque nós achamos que sabemos. Isso acontece muito, assim, com os jovens, todos esses 30 anos, mais de 30 anos de jornada de fé. Então, tem muitos jovens que chegam para mim apaixonadíssimos, morrendo de amor por alguém. Se não casar com fulano, não vai casar com mais ninguém. E chora, e chora, e chora. E você tenta mostrar que não é assim, que isso é as emoções dele. E você tenta mostrar que não é real. E passado um tempo, está lá ele de novo, apaixonadíssimo por alguém, apaixonada por alguém. E aquela paixão louca? Acabou. Passou. É por isso que você não deve se mover por meio das tuas emoções. Vai dar errado. Por isso que é errado quando você termina um relacionamento, logo em seguida arrumar outro relacionamento. Isso é errado, porque você está totalmente bagunçado por dentro. Se você conhece a palavra, tenha paciência, ore, passe um bom período. Passe no mínimo 1 ano sozinho, orando, louvando, quieto, quieta. Porque as suas emoções vão ficar quietas. Então comece a pensar qualquer decisão que você toma sob forte pressão, dá errado. Dá muito errado. Mas o bom da história é que Deus sempre nos corrige, sempre está lá pronto para nos ajudar a voltar. Então Romanos 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer que ninguém se perca. É a bondade, a longanimidade dele que faz você chegar ao arrependimento real, verdadeiro, que traz vida. Vamos ver isso na prática. Pega Lucas 15. Vamos ver uma pessoa que caiu em si, se arrependeu e decidiu voltar para casa. Lucas 15, versículo 11. A melhor escolha é se arrepender e voltar para a casa do Pai. A melhor escolha que você faz é não dar ouvidos ao orgulho da sua carne, porque a sua carne é orgulhosa. Então, por que você vai perder por causa do orgulho do homem exterior, se você pode ganhar? Então, nessa noite, vamos pensar diferente.
Vamos entender que quando estamos em uma situação de total erro, corra para o teu Pai Celestial, se arrependa, comece a orar, comece a buscar conhecer a palavra de Deus. Porque tudo vai passar um dia, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E o diabo tem medo que você passe tempo com Deus. O diabo tem medo que você ande na verdade do Evangelho. O diabo tem medo que você passe tempo com teu Pai Celestial, conhecendo o coração dele para você. Porque você vai descobrir que existem maravilhas que Deus quer realizar por meio de você. E vale a pena. Eu gosto de ler a biografia de alguns homens que fizeram escolhas precoces por Deus na sua caminhada de fé. Carlos Spurgeon foi um deles, o príncipe dos evangelistas. Foi um príncipe, um homem chamado de príncipe dentro do Evangelho. Ele morava na Inglaterra. Aos 15 anos ele enfrentou uma nevasca para chegar no lugar. Ele buscava por Deus. E naquela noite, naquele lugar, nem o pregador apareceu. Só tinha um irmãozinho que mal sabia ler. E ele só lia o mesmo versículo. Só tinha ele, mais uma pessoa, e Carlos Spurgeon. E quando aquele irmão leu em Isaías, um versículo que diz assim: olhai para mim, todos vós, todos os moradores da terra, e sereis salvos. Naquela noite, aquele jovem se converteu poderosamente ao Senhor. Aos 19 anos, ele era pastor de uma igreja imensa e foi poderoso na geração dele. Ele provocou um grande avivamento na Inglaterra, que incendiou corações, cidades. Quando Carlos Spurgeon chegava para pregar, bares eram fechados, bordéis eram fechados, a cidade se convertia em peso pela glória de Deus na vida dele. Isso não chega aos pés do avivamento que nós estaremos vendo nesses últimos dias. Por isso que Deus chama cada um de nós. E se você dizer, eis-me aqui, Senhor, você não tem noção do que Deus fará na sua vida. Mas tudo começa com o seu tempo a sós com o teu Pai Celestial. Deus conhece os nossos corações. Então, você não é velho demais ou jovem demais para entregar 100% da sua vida ao Senhor. E deixar Deus fazer o que Ele quer fazer por meio de você. Então, Lucas 15 conta a história do filho pródigo. Um homem, ele tinha 2 filhos. E um deles queria sair para o mundo, queria parte da herança. E o pai deu para ele. Ele foi para o mundo, ele gastou tudo, tudo. Em orgias, em festas, viagens. Ele gastou tudo que ele tinha. Ele foi para o mundo, literalmente. E ele perdeu tudo. E nós sabemos bem essa história. Porque quando você tem alguma coisa a oferecer, você tem muitos amigos. Mas quando você perde, se algum amigo ficar com você, realmente ele é teu amigo. Porque a tendência é ser abandonado. E lá, vamos pegar o versículo 15. Lucas 15, 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse. Então, no meio de tudo aquilo, quando ele ficou sem nada, sabe que às vezes é muito bom você ficar sem nada? Porque nesse momento você vai lembrar que Deus te ama. E se você ouviu a pregação por meio de alguém, nesse dia você vai se lembrar de que você pode voltar para casa, que você pode correr para Deus. Porque Deus não te condena, Ele te ama, Ele é por você.
Tudo que Deus deseja nessa noite é o seu coração. Um coração humilde, um coração manso para ouvir a instrução e obedecer a instrução. Porque quem é maior do que Deus? O diabo é que não é. O mundo passa. Quantas pessoas famosas já passaram pelo mundo e onde elas estão hoje? Quantas pessoas você olha e vê que têm fama, dinheiro e estão totalmente destruídas, solitárias, perdidas? Mas você não é assim. Você tem um Pai que te ama, você conhece a palavra do seu Pai Celestial. Então, nessa noite, tudo que o nosso Pai deseja é que nós possamos fazer a boa escolha de estar seguindo a Ele todos os dias da nossa vida. E ele caiu em si. Este foi o melhor momento do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Nós somos os filhos pródigos que voltamos. Nós voltamos para casa. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Percebe? Ele caiu em si. Só que ele não ficou ali parado. Ele se levantou e teve uma atitude. Ele voltou para casa. Não adianta você ficar parado, se sentindo o pior dos piores. Deus, quando olha para você, Ele vê Cristo, que morreu no teu lugar. Deus não tem pensamentos ruins a teu respeito. Deus tem pensamentos bons. Então, alegra teu coração. Tem respostas para nós. Alegra teu coração. Deus, nessa noite, Ele quer te abençoar com tudo que Ele já fez em Cristo. Não vamos resistir às bênçãos do nosso Pai. Nosso coração aberto para receber a palavra. Receber cura, receber provisão. Receber o que Ele já deu para você e para mim em Cristo. Pensa nos anjos que estão a teu redor, te dando livramento. Pensa que você nunca estará sozinho nessa terra. Pensa que você não tem que ficar com medo, você é um embaixador neste mundo. O céu inteirinho nessa noite está à nossa disposição. Mas você está pensando como Deus quer que você pense? O seu coração está unido ao coração dele? Você é fiel ao amor dele? Comece a pensar, porque você não é a sua carne. Você nasceu de novo. E aí ele voltou para casa. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a se alegrar. A festa que nós lemos aqui é a graça de Deus, favor imerecido. Deus tem uma festa para nós, uma festa para todo aquele que se arrepende e volta para casa. A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Então imagina naquele dia que você voltou para casa, houve uma grande festa no céu, por sua causa. Olha um outro homem que se arrependeu e foi muito abençoado. Pega Lucas 19, a história de Zaqueu, o publicano. Pega Zaqueu, Lucas 19, versículo 8, a história de Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore porque sabia que Jesus estaria passando por aquele lugar.
Ele não mediu esforço, ele queria ver quem era Jesus. Um dia eu também quis descobrir quem era Jesus. E quando você entende quem ele é e quem você se tornou nele, a sua vida muda. Você não vai ter mais medo de falar para Deus, porque você vai entender que Deus já sabe o que está no teu coração. Isso é mudança radical de vida. Eu não sou mais a mesma Rita de 33 anos atrás. E com certeza o ano que vem não seria a mesma Rita de hoje. Porque quanto mais tempo você passa com teu Pai Celestial, mais parecida você fica com Jesus. Nós temos que sermos mais parecidos com o nosso Pai Celestial do que com os nossos pais carnais. Porque existe mudança para nós. Guarde isso, Deus nessa noite quer te abençoar. Aliás, Ele já te abençoou. Ele só quer que você descubra que você já é abençoado nele. Pensa como é bom você deitar e dormir em paz a noite toda, sabendo que Deus vela pelo teu sono, que Deus está com você, Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída, que você não tem que ficar preocupado nem preocupada, que Ele está cuidando da sua casa, dos teus filhos, dos teus negócios, que nunca haverá perdas para você em Deus, nunca, jamais. Não há perdas na nossa casa. Quando meu pai foi para o céu, não houve perda, houve ganho. Porque ele está em um lugar infinitamente melhor do que aqui. E um dia estarei lá. E cada dia que passa se aproxima desse dia, como foram todos os outros que eu amei, que amo, que estão na eternidade. Para mim não há a dor da separação eterna. Eu sinto falta, mas não dói, porque eu sei que eu vou ver de novo. Então assim você pense, tem coisas para você fazer. Eu não quero ir para o céu agora, porque tem muita coisa para eu fazer. Aliás, muitas coisas que eu sei que Deus quer fazer por meio da vida dele em mim, porque sem ele nada podemos fazer. Então comece a pensar que as suas dificuldades para Deus são nada. O que é a sua dificuldade diante do Criador? Nada. Contentai-vos com as coisas que tendes. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Porque muitos nessa corrida em querer ficarem ricos, a si mesmos se transpassam de muitas dores. Está lá escrito em Tiago. Então nós não temos que ficar preocupados, já somos ricos nele. É impossível ser mais rico do que já somos em Cristo. Me acredite, confia nele, nada vai te faltar. Passe tempo com ele. E você vai descobrir que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais para o reino dele. E olha só, e quando Zaqueu, Jesus passou embaixo da árvore, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar hoje. Hoje, olha essa palavra na Bíblia é muito poderosa. Hoje me convém entrar na sua casa. Hoje. Olha o versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Zaqueu viu a grandiosidade de Deus, a eternidade diante dos olhos dele, tudo aquilo que ele tanto fez, que ele roubou, ele disse: isso não é nada, eu quero isso, eu quero essa vida. Ele disse: Jesus, eu restituo tudo 4 vezes mais para quem eu roubei. Porque o Deus de Zaqueu era o dinheiro. Ele encontrou alguém que o amava
E a alegria da salvação dele entrou no coração dele, encheu a casa de Zaqueu. Pega Atos 17 comigo, vamos um pouquinho para frente. Atos 17. Eu amo essa passagem de Atos 17. Quando Paulo pregou ao Deus desconhecido, falou sobre o Deus desconhecido. Atos 17. Eu vou ler até o versículo 31, eu vou começar do 24. Para você entender que todos nós viemos, está na Bíblia, de uma única semente chamada Adão. Todos os povos da terra. Então, preconceitos não devem existir. Porque todos nós viemos de uma única semente. Olha só, Atos 17, a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, quando nós servimos deuses que não eram deuses e achávamos que eram Deus. Mas hoje, você nasceu de novo. O passado ficou para trás. Tudo se faz novo. Hoje você tem uma palavra de um Pai maravilhoso. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, que é Cristo. Pega Provérbios 28. Versículo 13. Nós estamos vendo aqui que o arrependimento no coração de um homem faz ele voltar para casa e ele é abençoado. A alegria nasce no seu coração. Porque você é importante para Deus, eu sou importante para Deus, todos nós somos importantes. Então nós devemos saber que nós não devemos amaldiçoar, nós somos bênçãos na vida das pessoas. Parece, você pode não acreditar, mas por causa, é só você olhar, a Bíblia, ela é o coração de Deus para nós. O Egito inteirinho era uma terra pagã, serviam outros deuses. O Egito inteiro foi abençoado por causa de um homem chamado José, que adorava a Deus. E chegou a ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Governador. O faraó estava sentado em um trono, mas realmente a autoridade estava sobre José. José era a autoridade sobre aquela nação. Começa a pensar, por sua causa, Lins é abençoada, a sua empresa é abençoada, a sua escola é abençoada, seus amigos são abençoados porque você tem sabedoria de Deus para ajudá-los. Comece a pensar a respeito. Você tem o abençoador com você. Não deixa a tua carne dizer que você é menos. Não deixa a tua carne dizer para você que você é nada. Ela não gosta das coisas
que você busca em Deus? Ela não gosta. Em 1 João está escrito assim, que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Nós não devemos amar o mundo, os pensamentos do mundo, as escolhas do mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Porque Jesus veio para salvar o mundo. O mundo jaz no maligno. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer por nós. Então comece a pensar, nós somos a esperança de um mundo caído. Estamos aqui para levar pessoas para o céu conosco. E o céu não é a última parada, tem mais coisas pela frente, tem o milênio, tem a Nova Jerusalém, tem muitas coisas para acontecer ainda. Então se prepara, não seja ignorante dessa verdade. Comece a fortalecer teu coração, agora é tempo de você orar. Não é tempo de você ficar distraído com as coisas do mundo. Porque tudo neste mundo vai deixar de existir. Vai restar pedra sobre pedra. Por que você vai gastar a sua vida naquilo que não tem valor? Comece a investir em você mesmo. Se edifica, ora, leia a palavra de Deus. Ore pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua família, pela tua cidade, pelo teu país. Ore. Ore no Espírito Santo, aleluia. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, só confessa e deixa, alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aquele que não obedece à palavra de Deus vai cair no mal, que não teme a Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Olha a história de Caim, pega Gênesis 4 comigo. Caim não andou no temor do Senhor. Olha o fim de Caim. Ele endureceu o coração. Ele não seguiu as instruções. Ele quis fazer do jeito dele, ele inventou uma religião para ele. Não adianta você inventar uma religião para você, não funciona. Não funciona. Porque você vai resistir ao Espírito Santo. Não endureça o teu coração. Tenha um coração humilde. Isso é vitória para você. Olha, Gênesis 4. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, Caim, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus deu a ele uma chance e disse: por que você está assim, Caim? Por que você está tramando a morte do teu irmão? Por que você está pensando desse jeito? Deus estava falando com ele, dando a ele uma chance de se arrepender e retroceder daquele caminho mau. Mas ele endureceu o coração. E Caim matou Abel. Mas na realidade quem morreu não foi Abel, foi Caim. Porque ele perdeu a salvação dele. Ele andou no coração segundo os desejos do coração dele. O pecado está ali, Rita. Eu te dei autoridade, cumpre você dominá-lo. Você nasceu de novo. Então comece a pensar na autoridade que você tem. E tem uma pessoa que eu amo, porque ele foi o segundo coração de Deus. Eu vejo que... Pega o Salmo 51. Vou terminar nessa noite no Salmo 51.
Aqui, Davi fez esse salmo no momento de arrependimento real e verdadeiro da vida dele. Se você ler 2 Samuel, você pode ler depois. Eu até imprimi esse salmo na Bíblia King James, atualizada. Talvez até leia novamente esse salmo na tradução da King James. Se você ler essa história, essa passagem na vida de Davi, está lá em 2 Samuel 12. Davi um dia passeava pelo palácio e ele viu uma jovem, Betseba, linda. E ele cobiçou aquela mulher. Ele era rei. Ele mandou chamá-la. Ele quis a ela. E ela se deitou com ele. Ele teve um plano maligno, porque ele queria se casar com ela. Ele arquitetou a morte do esposo dela. E o esposo dela era um guerreiro, era um soldado que estava em guerra. Era um homem honrado, lutando, Urias, lutando por Israel. E foi uma trama muito maligna, porque o próprio Urias ele chamou Urias, mandou vir Urias da batalha. E olha como ele era um homem honrado. Disse para ele, Urias, você é um bom soldado. Então você vai passar a noite com a tua esposa, você vai descansar, porque Betseba estava grávida, ele tinha que cobrir o pecado. Ele tinha que fazer o marido dela dormir com ela. Só que Urias disse, não, os meus homens estão em batalha. Eu não vou voltar para casa, não acho justo, não acho correto. Ele ficou pensando, o que farei? Só tem um jeito. Ele escreveu uma carta para o comandante de Urias, dizendo, olha, coloque a ele na frente, no campo de batalha, sozinho, sem retaguarda, sozinho, coloque ele à frente do exército. Ele iria morrer. E Urias não sabia, ele mesmo levou a sentença de morte, entregou para o comandante. E quando o comandante leu, era a ordem do rei. E colocou a ele sozinho diante de exércitos do inimigo. E ele morreu. E aí Deus falou para Natã, vai e diga para Davi, conte a ele algo. E Natã foi o profeta e disse, Davi, o que você acha? Vou te contar uma história. 2 homens, um rico e um pobre. O rico tem muitas coisas, muitos bois, ovelhas. E o pobre só tem uma ovelha, uma só. Chegou alguém para visitar esse homem rico. Ele disse, ele não pegou nenhum dos animais dele, nenhuma ovelha, nada. Ele foi e pegou a única ovelhinha daquele homem pobre. E matou e deu para comer aquele que o visitava. E Davi ficou muito irado, disse, quem é esse homem que eu vou mandar matar agora? Esse homem não tem dignidade. Aí Natã disse, esse homem é você? Esse homem é você, Davi. Você mandou matar. E revelou o coração dele. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E Davi se arrependeu profundamente do erro dele. Tanto é que ele escreveu o Salmo 51. Olha só, vamos ler o Salmo 51 nessa noite. Eu vou ler na Bíblia King, na tradução da King James. Salmo 51, versículo 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável, ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador, desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Aqui é uma revelação, porque nós nascemos pecadores. Aqui não está xingando a sua mãe, não é nada disso. Todos nós nascemos pecadores. Davi estava dizendo, e algo fantástico, ele diz aqui, que é uma revelação maravilhosa do novo nascimento.
Versículo 6. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Lembra de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, ele dizendo, mesmo que o meu pecado for vermelho como escarlate, se tornarão brancos como a neve, se nós nos arrependermos. Pensa, vermelho escarlate é vermelho, e não existe branco mais branco do que a neve. E tudo isso é de graça, pela graça do nosso Pai. Olha o versículo 8. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E só tem um jeito, nascer de novo. Tirar o coração de pedra, como está lá em Ezequiel, e colocar um coração de carne em nós. Foi isso que aconteceu quando nós nascemos de novo. Deus não é contra você, não é contra mim, Ele é por nós. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. Lembra, Deus não se agrada, Deus não quer sacrifício, Ele quer o quê? O nosso coração. Não é sacrifício que Deus deseja, Ele quer você. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijas em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Cria em mim, Pai, um coração novo. Ele já criou, você já nasceu de novo. Fazemos coisas erradas? Fazemos. Temos fraquezas? Temos. Mas nos arrependemos e corremos para o nosso Pai. Então, nessa noite, você quer ter a sua vida transformada, mudada? Se arrepende. Veja onde você caiu, o laço que Satanás te armou. Volta correndo para casa com o filho pródigo. Cai em si. Começa a pensar que a sua vida é como uma névoa que se dissipa e passa. Mas que a vida de Deus em você é maravilhosa. Então vale a pena você considerar a palavra de Deus em todo o tempo. Vale a pena você entender que você tem autoridade de filho, de filha de Deus, que Ele te ama. Então vamos ser fortes e corajosos em anunciar ao mundo o verdadeiro evangelho. O evangelho da paz que salva, que transforma vidas, que muda, que tira da morte para a vida. Então, que seja uma noite maravilhosa para você em Cristo. Não tenha medo de Deus, se arrepende do seu pecado, volta para casa, perdoa, abençoa, não guarde mágoas nem ressentimentos, não importa o que o outro te fez. Perdão não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com quem está certo ou errado. Perdão tem a ver com obediência a Deus. Porque Deus quer salvar a todos, Ele quer nos abençoar. E quando nós não obedecemos, abrimos condições para sermos atormentados. Então vamos, nessa noite, voltar para casa. Amanhã temos reunião das 3 às 4 da tarde, se você puder vir, será uma grande bênção. Então vamos terminar a reunião
Vou pedir para a Cici terminar a reunião. Orando, aleluia. Olha, tá bonita. Você também. Boa noite, irmãos. Enquanto a pastora falava, eu fiquei ali meditando, pensando. Aonde que está hoje o nosso coração? O que nós temos pedido para o Senhor? O que tem ocupado a nossa mente para com as nossas conversas com Deus? Porque, amados, nós estamos num tempo em que buscar ao Senhor é a melhor escolha que nós temos que fazer. Buscar ao Senhor, passar tempo com o Senhor, é o melhor tempo que nós temos. Não há nada que possa tirar você, te livrar, te conduzir, que não seja Ele. Você pode achar que você tem que gastar o seu tempo buscando outros caminhos, mas nenhum caminho vai te levar ao triunfo, que não seja Ele. Tudo é por Ele. Tudo é por Jesus. O nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso Deus é tão bom. O nosso Deus é de uma sabedoria que vai além do nosso entendimento. Posso contar um testemunho, pastor? Eu vou contar um testemunho para que os irmãos entendam que o Senhor é por nós o tempo todo. O Senhor nos dá condições de fazermos 2 tipos de orações. A oração em que você vê que há algo errado e você pega por meio da palavra todos os tipos de problemas, o Senhor te dá uma solução. A solução já está escrita. Quando você ora, declarando o que está na palavra de Deus, não há força maior do que a verdade. Não há força maior do que a palavra de Deus. Por um motivo, amados. Quem fez todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Quem chama as estrelas pelo nome? Quem sabe quantos grãos de areia existem em todos os mares? O nosso Senhor, o nosso Deus. Esse Deus que te enxergou antes de você nascer, que já sabia como você seria. Esse Deus escreveu uma metodologia de vitória, que se chama a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia e você confessa a palavra de Deus diante de um problema, é impossível não ter algum efeito. Porque o mesmo poder que estava na boca de Deus quando Ele disse: faça-se os céus, faça-se a terra, faça-se os animais, esse mesmo poder está em você. Porque você tem a mesma natureza que Ele. A natureza de Deus está em nós. Sabe por que se chama avivamento? Porque nós somos os vivos. Nós somos aqueles que foram vivificados. Deus está em nós. Quando a gente ora em nome de Jesus, o Senhor Jesus levou a enfermidade do meu esposo, da minha filha, do meu pai, da minha mãe. É a força da verdade na sua boca. E aquilo vai acontecer. Porque não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Jesus fez. Jesus fez. O poder está na obra dele. Você confessa. É o próprio Deus. Você é aquele que leva a Deus agora. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito assim na Bíblia. Eu amo falar isso. Nós somos a geração eleita. Povo
bendito do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence a alguém. Você não pertence ao mundo. Você não está jogado de qualquer jeito aqui. Você é de propriedade exclusiva de Deus. Habita em você o Espírito Santo, você foi vivificado. Jesus vive em você. Quando você fala diante de um problema, esse problema tem que se submeter à verdade. Ele se submete à palavra de Deus. Todas as coisas estão sujeitas. Todas as coisas nos céus e na terra estão sujeitas a Jesus. E Jesus te deu autoridade. Tem coisa mais linda que isso? Você está vendo o problema e você combate com a palavra de Deus. Eu não sei o que eu faço diante, estou tendo problema com meu esposo. Vai ler a palavra de Deus que ele te dá uma saída. Estou tendo problema com minha sogra, com meu sogro. Vai ler a palavra, ela te dá uma saída. Com meus filhos, com qualquer pessoa. Até os animais são abençoados se estiverem na casa daquele que crê no Senhor. Até os animais. Então, amados, diante de um problema visível, você se levanta e vai confessar a palavra de Deus, porque ele tem que se submeter, tem que se curvar diante da maior palavra, a maior autoridade que existe, a palavra de Deus. E quando você não vê o problema? E quando você não sabe que vai acontecer o problema? Lá no Salmo 91, Davi foi um servo de Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele não tenha errado, como a pastora falou. Mas ele se arrependeu e o coração dele era de Deus. No Salmo 91 ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, e ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então aquilo que você não está vendo, o Senhor também te livra. E no dia 21 de agosto, eu chamei toda a minha família para comemorar meu aniversário em casa. Fazia muitos anos que eles não vinham para cá. E vieram, família inteira, casa cheia, aquela loucura. Criança correndo, uns jogando uns jogos, os jovens, os homens conversando lá no fundo. A casa parecia que tinha 120 pessoas, porque minha família toda grita, fala alto. E de repente veio uma notícia, que a cidade onde eles moram estava pegando fogo em tudo. E a minha irmã mora numa chácara. E ela tem as câmeras que filmam o tempo todo a chácara. E ela começou a olhar a chácara e, de repente, fogo. Mas não era um foguinho, amados. Pegou fogo na cidade inteira. Foi uma catástrofe muito grande. E ela tem os animais. Ela tinha os cavalos que ficavam ali no campo, em frente à chácara. Os cachorros presos e a casa fica em frente a uma mata. E, de repente, essa minha irmã começou já a chorar, desespero. Todos os meus animais vão morrer queimados, gente, não tem como, olha o fogo. E aquela fumaça, nas câmeras você não via mais nada. E eu estava lá, eu falei, meu Deus, vamos para a sala, eu falei, vamos começar a orar. Só existe uma coisa a fazer. Em certas circunstâncias, não há o que fazer. Vamos orar.
Ela, esse perdão no meio da tua festa, eu aqui chorando, não. A palavra de Deus diz que é melhor a gente estar diante num velório do que numa festa. Vamos adorar a Deus aqui. E começamos, eu, minha irmã, chamei a minha secretária, que também é uma serva do Senhor, e começamos a orar. E no meio da oração ela falou, gente, eu vou pedir para uma amiga, uma secretária, ir lá e pegar os meus animais, porque o fogo ainda não havia chegado, era só fumaça. E ela ligou para essa pessoa pegou 2 carros e, junto com os filhos, foram lá retirar os animais, que eram 8 cachorros, que cuidam da chácara, e soltar os cavalos, para eles não serem queimados. E quando estava indo, depois de uns 20 minutos, eu sentia que não era para parar de orar. E falei, gente, vamos continuar a orar. Começamos a orar, a adorar a Deus, continuar. E no meio disso, o Espírito Santo de Deus me tomou. Uma intercessão poderosa em línguas. Eu comecei a orar em línguas e eu não conseguia parar. Era uma intercessão diferente, uma língua diferente. E eu sentia como se fosse dores, e eu não parava de interceder, a orar junto com a minha irmã. Ficamos ali durante uns 15 minutos, mas era uma intercessão no Espírito. Não era uma oração em línguas que normalmente eu oro. E aí eu senti que poderia cessar, que poderia parar. E quando eu parei, eu estava até trêmula, de tanta força, de tanto poder ali. Dali uns 20 minutos, liga a secretária, Patrícia. Quando estávamos indo, do nada o fogo tomou conta e a fumaça. E nós nos perdemos no caminho, no meio da fumaça. Um dos carros foi para o meio do fogo, o filho dela desceu do carro, se queimou os pés, queimou as pernas, e não tinha ninguém, enxergava ninguém. Foi quando ela falou, foi quando eu falei, meu Deus, só o Senhor para me livrar. E ela pôde enxergar o filho dela longe, pegou o filho, conseguiu pôr no carro e voltar. Naquele momento, ela falou que ela sabia que era Deus que estava agindo. Quando o Senhor diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, em momentos ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Ele sabia. E Ele pode, como Ele usou a mim, a minha secretária, para estarmos intercedendo por meio do Espírito Santo. Ele pode usar cada um de nós. O Senhor é aquele que nos livra. O Senhor é aquele que precisa somente que estejamos com o coração voltado para Ele. Que estejamos orando o tempo todo, adorando a Deus. Porque a gente quer que Deus faça, que Ele desça do céu e faça. Ele precisa dos intercessores. Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Esse caso, amados, passou até no Fantástico. Em Ribeirão Preto, quando houve a entrevista dessa moça que estava no meio do fogo e se perdeu, era ela que estava indo para a chácara da minha irmã. Oi? E detalhe, o fogo chegou até a divisa. Não, quando eu fui para a chácara ali com a minha irmã, você vê nitidamente, do lado direito tudo queimado, do lado esquerdo não queimou. Só chegou a fumaça. Nesse momento, o Senhor é aquele que cessa o fogo. O Senhor é aquele que quebra os carros, que despedaça a lança, que queima os carros do fogo, é Ele quem faz. Mas Ele precisa dos representantes dEle aqui na terra. Ele precisa de alguém que esteja orando. Ele precisa de alguém que esteja intercedendo
Ele precisa de nós. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Povo santo, separado, povo que ouve a Deus, povo que não conhece um Deus pela escrita, mas que tem um relacionamento com Deus. Relacionamento. E para isso, amados, você tem que ir para o seu quarto. Você tem que adorar a Deus. Você tem que conhecer esse Deus. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Nós não temos um Deus mudo, nós temos um Deus que fala conosco. Nós temos um Deus que se comunica. Nós temos um Deus que nos livra. Mas Ele precisa que a gente esteja com os ouvidos atentos. Se naquele momento eu não tivesse parado tudo e deixado a festa para trás, nós estaríamos numa situação muito difícil. Com essas 4 pessoas que foram lá nos ajudar. Então, amados, nosso Deus é bom. Ele é por nós. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra da peste perniciosa. É Ele quem faz isso. É Ele. Então, Pai, nós te agradecemos. Vamos nos levantar. Decida hoje no seu coração que você vai ser aquele que é o povo de propriedade exclusiva do Senhor, que se relaciona com Ele. Não um ouvinte inoperante, não um ouvinte sem fé, não um ouvinte que está esperando Deus descer do céu. Você é a boca de Deus na terra. Você é o representante de Deus na terra. Você é aquele que vai fazer a diferença. Você é aquele que vai levar os familiares para o céu. É você. É você que leva os teus familiares para o céu por causa do teu testemunho. É você que levanta os teus filhos para eles serem servos do Deus Altíssimo, como filhos. Como filhos. Obrigada, Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor é bom, porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho para que nós fôssemos poupados. O Senhor é aquele que fez o seu Filho enfermar para que o castigo estivesse sobre ele e nós fôssemos curados e sarados. O castigo estava sobre Jesus e nós cremos, Pai. E nós cremos, somos sarados, somos curados, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, porque fomos perdoados e temos condições de perdoar, Pai. Obrigada, nós perdoamos hoje todos aqueles que nos ofenderam. Nós perdoamos porque nós podemos perdoar. Porque somos novas criaturas, porque somos nascidos de Deus, nós perdoamos todos aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos fizeram cair. Nós perdoamos, Pai. Nós declaramos essas pessoas livres. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós vivemos, nós nos movemos, nós confiamos na sua palavra. A sua palavra é a verdade. A sua palavra nos cura. O Senhor envia a sua palavra e nós somos curados. Nós vivemos agora, Pai, pela nova natureza que temos, como filhos amados do Pai, como aqueles que faz diferença onde quer que nós estejamos. Somos filhos, somos aqueles que é sal, luz nessa terra. Muito obrigada, Pai, por nos amar. Muito obrigada, Pai, porque temos um caminho nesta terra. Muito obrigada, Pai, porque temos um abrigo. No meio do fogo nós temos um abrigo. O fogo não nos queima por causa do Senhor. Obrigada, Pai, porque temos um abrigo na tempestade. O Senhor é aquele, ó Pai, que nos dá tudo
que precisamos. O Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que nos dá alegria. Nós podemos sorrir porque temos alegria no Espírito, Pai. Nós podemos viver em paz. Nós podemos viver, ó Pai, na Tua verdade. Nós não vivemos mais na mentira. Nós vivemos na verdade. Obrigada, Pai, porque toda a nossa casa é guardada. É o Senhor quem guarda toda a nossa casa. Nossa casa é guardada. Obrigada, porque toda a nossa parentela é salva. Nós declaramos toda a nossa parentela é salva em Cristo Jesus. Nós profetizamos toda a nossa parentela. Nenhum se perderá. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esses jovens que estão aqui, Senhor. Guarda-os, Pai. Eles têm a mente de Cristo. Eles pensam como Cristo. Eles têm a alegria de Cristo, Pai. Nós declaramos todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, toda a nossa geração guardada. A mente deles não é corrompida jamais. A mente das nossas crianças é guardada. Nós declaramos como pais, declaramos como tios, declaramos como avós. Toda a nossa descendência é guardada em nome de Jesus. Obrigada pela paz e pela alegria nos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém, amados. Oh, aleluia. Noite abençoada para vocês. Amém.